E aí pessoal, beleza? Quem fala que é SOS. Vamos para mais um vídeo super interessante aí do Lotaplay. Hoje nós vamos falar sobre o meta, o patch, especificamente sobre o patch 7.14 e o que está acontecendo no meta, o que está forte, o que está fraco, o que aconteceu aí depois dessas atualizações. Fica aí até o final do vídeo que você vai ver que tem muita coisa interessante para você ver. Bom galera, a primeira coisa interessante foi o que eu mais achei também foi as mudanças na Mael, as mudanças de receita que teve. E a Maelstrom foi um item que começou a ser mais usado aí pelos jogadores, beleza? A primeira coisa foi que a Mael perdeu o Attack Speed, né? Mas só que ela ganhou muito mais dano. Então mudou um pouco a forma de usar esse item. Você pode ver ela sendo usada muito agora com os heróis do tipo Wind, Giro, Pangoli. Ela ficou muito interessante. E uma coisa massa no Giro foi que alguns jogadores começaram a parar de fazer aquela build antiga de Bota, Drums, Yasha, BKB, Sanji Yasha e começaram aí agora para as botas normais, Akla e a Ganin e Maelstrom. Então tá ficando muito forte, eu vou explicar o porquê isso agora falando sobre o Giro. Então, as mudanças do Giro foram muito interessantes na questão da Mael. Ele já é um herói muito forte early game e agora com os nerfs na Sanji Yasha, né? A Ganin, ela é sim um item muito caro, só que parece que ficou muito interessante pro Giro. Porque teve um nerf no Fleck, né, que aumentou mais 10 segundos o cooldown. Então você não pode ficar spamando isso todo momento. Você já não conseguia spamar antes, né? O Fleck é aquela habilidade principal dele, né, que é o dano físico. Que ele atira em um e começa a sair tudo contra lado os projéteis dele. Então foi muito nerfado isso. E a Ganin, ela faz com que ele consiga dar vários tiros próximos ali e consegue farmar muito mais creeps, ele consegue muito mais efetividade de farm nisso aí. E o combo com a Mael, né, que nós estamos falando sobre a Mael aqui, o combo com a Mael é muito interessante, acelera o farm demais, você não precisa ficar usando toda hora o Fleck, né, então você não fica dependente do Fleck para isso. Ele te dá um sustain bom, né, com a Ganin, que eu digo, né, e a Mael dá um dano mágico muito alto. Além disso, você pode lidar muito bem com heróis que tem muita agilidade. Só que heróis que tem muita agilidade, eles não tem tanto HP, eles não tem tanta resistência mágica, né? Depois das mudanças do patch aí, ficou bem complicado. E com o buff na Mael, ela ficou muito mais forte, muito mais interessante de usar contra heróis de agilidade. E também você consegue lidar muito com heróis de ilusão, né? Com esse combo de Mael junto com a Ganin. Além de tudo, né, com o buff na Mael foi interessante para você lidar contra evasão, né, Radiance, Solar Crest, Butterfly. Então esse buff na Mael ficou muito bom, que você não precisa rushar o MKB. Você pode lidar até bem com essas evasões somente com a Mael. Outro herói que vai ficar muito interessante aí vai ser a Wind Ranger. Ela é um herói que se beneficiou muito com esses buffs na Mael, porque ela foi a mais beneficiada na minha opinião. Porque a Mael, ela perdeu o nerf dela foi ela perder Attack Speed. E é uma coisa que a Wind não liga muito, é o Attack Speed. Então você consegue usar isso de forma muito efetiva junto com o ult da Wind Ranger. E além de tudo, você pode perceber que a taxa de vitórias da Wind aumentou bastante. Eu vou colocar um gráfico aí para vocês verem. Tanto no pub, tanto até no competitivo, quando ela apareceu, ela foi muito bem. E os buffs na Power Shot também fez com que ela conseguisse lidar muito bem na lane phase. Conseguir um farm bem legal aí para conseguir tirar sua Ganin, tirar sua Dagger e etc. Outro herói muito interessante que se beneficiou da Mael aí, que eu vou falar, é o Pangoli. Agora a Mael ela precisa da Javelin e a Basher não precisa mais. Antes você comprava Javelin, né, 2, 3, 4 Javelin e fazia uma MKB e fazia uma Basher também. Agora já não pode mais fazer a Basher, né? Agora com a Javelin você pode fazer a Mael, né? Então você já consegue pegar um item barato ali, né, do early game com a Javelin e ter um pouco de dano e fazer a Mael. E uma coisa interessante que eu vou falar sobre ela é que o Pangoli ele ataca 4 vezes na sua primeira skill, né? Ele dá 4 ataques. E no intervalo de 0.1 segundo cada, então ele demora 0.4 segundos para dar os ataques. O cooldown da Mael é 0.2, então você consegue dar até 2 ataques, até dois raiozinhos, né, da Mael numa estocada só, numa pancada só. Então digamos que você conseguiria 340 de dano mágico só numa pancada. Então se você conseguir um bom farm no começo do jogo e conseguir pegar a primeira skill em bastante unidade, você consegue dar até 2 raios
só em uma pancada só. Então dá 340 de dano mágico. E ainda você ainda o dano da habilidade, né, que também é interessante. Bom pessoal, vamos parar um pouco de falar sobre Maelstrom. Vamos falar um pouco sobre as mudanças mais interessantes aí que teve. A primeira coisa foi que o OD e o Terrorblade foram um dos heróis que mais perderam efetividade aí nesse patch. O OD teve uma perda de 7,11% nesse patch, né, desde o patch passado para esse, e o Terrorblade teve 5,97% de perda também nesse patch aí. Algumas coisas são, o Orb do OD aumentou, né, precisa de mais mana, e isso no começo, no early game, atrapalha demais, tanto no early e tanto até no mid game atrapalha um pouco o OD. Ele não fica tão forte na sua lane phase, ele precisa de mais farm, mais mana para poder ser mais efetivo. Ele no late game continua sendo ainda um herói forte, mas aí fica o problema, chegar no late game, né? Antes ele tinha até uma snowball boa, antes desses nerfs aí, né? E agora falando sobre o Terrorblade, a regeneração dele baixou pela metade, né? Então baixou demais a regeneração natural dele, foi para 1.5, e o range do Sunder diminuiu bastante. E o Terrorblade ele começou a deixar de ser uma grande ameaça no early game. Antigamente você fechava alguns itens ali iniciais, uma Yasha, uma Aquila e umas botas, já começava a puxar torre, e você tinha muito regen. Você chegava a ser 4 ponto alguma coisa de regen, não lembro, mas era demais regen natural dele. Ele já era um herói forte, ele estava muito complicado de se lidar no early game, e aí ele pegava aquela alavanca, né, do early game direto pro late game, muito complicado de se lidar com o Terrorblade. E também tirando o nerf na primeira skill dele, o Reflection, foi muito pesado também. Então os dois nerfs que eu falei sobre o regen de HP base dele e o Sunder vai diminuir muito no early game. E no late game ele ainda continua forte, sim, porém ainda teve o nerf no Reflection. Para quem não viu, o Reflection ele pode ser expurgado, ele pode se dissipar agora. Quando você usa uma BKB, você usa uma manta, você usa EUs, a sua ilusão não continua te atacando. Então isso era muito forte contra heróis de agilidade, que geralmente faz manta, que geralmente faz BKB. Então ficou bem complicado pro Terrorblade, por isso ele caiu muito de rendimento, tanto no pub, tanto nas escolhas aí no competitivo. A solução agora pro Terrorblade um pouco, né, para quem quiser continuar picando, você pode focar ele no farm. Então você vai parar de ficar puxando torre, você vai ter que deixar um pouco de lado, você vai ter que adotar mais uma postura de anti-mage, sei lá, uma postura de void, alguns heróis que você já vai direto pra jungle depois que você fecha alguns itens, em vez de ficar puxando hard lado com o Terrorblade. Antes o Sunder dele era forte demais, antes as skills dele estavam muito fortes. Bom, heróis que você pode picar aí, heróis que ficaram muito bons aí nos pubs, que aumentaram muito o seu win rate aí, são o Windranger, foi o disparado. Pra mim ele é ela é um dos heróis mais fortes aí do meta. Ainda não tá aparecendo muito, mas você vai ver aparecendo aí. O Alchemist ganhou também bastante win rate aí, o Arc Warden também e a Broodmother também. Então dá uma olhada nesses heróis aí, veja como se joga com eles. Eles estão em ascensão, eles estão conseguindo subir aí eles estão conseguindo melhorar aí no meta, então preste atenção um pouco nesses heróis. O Alchemist teve grandes buffs, bastante buffs aí no seu ultimate, teve buff na terceira skill, na passiva dele, teve buff também no stun dele, então ele ficou bastante forte aí depois disso tudo. O Arc Warden teve bastante buff também, a Broodmother eu achei que foi muito buff também nela. Então preste atenção nisso aí. Bom pessoal, essa foi minha breve análise aí do meta, falando mais sobre a Maelstrom, que foi pra mim a grande mudança, falando sobre o AD, Terrorblade aí também, e alguns heróis que vão ficar muito forte aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham legal, gostaram desse tipo de vídeo aí de análise de patch e querem mais aí, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu vou falar um vídeo especial sobre o Slark, que ele tá sendo um herói bastante forte aí, que tá voltando também no meta aí. E o porquê que ele tá voltando, beleza? Eu não vou falar sobre ele aqui nesse vídeo, porque eu preciso de um vídeo só pra ele, só sobre o Slark, beleza? Então valeu quem viu até o vídeo até agora e até o próximo.